Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Tami, idade, 32 anos, nutricionista. Queria casar com um americano, não adiantava, não podia ser italiano, europeu, nada. Eu queria americano. Trump na veia e Bill Clinton no coração. Comecei pelo que parecia mais fácil, que era o quê? Tentar me aproximar de americanos que estivessem no Brasil. Encontrei muitos em praias, barzinhos e tal. Quando eu tentei me aproximar de um, que na verdade eu não gostava muito da aparência dele, porque era meio que o John Bon Jovi depois da guerra, sabe? Mas ele era muito carinhoso, muito atencioso, protetor, então isso meio que cortava lá quando eu olhava pra cara dele, que eu assimilava com o John Bon Jovi depois da guerra. Porque o que acontece? Eles ficam vindo aqui no Brasil tomando sol, eles ficam com uma cor assim meio que laranja e as rugas parece que fortalece mais. A pele deles não é forte pra coisa daqui, né? Mas, enfim, relevei essa situação porque o meu objetivo era... Eu não queria só casar com um americano, eu queria morar nos Estados Unidos. E é aí que veio o problema. Porque ele era perfeito em tudo. Na hora do rally rola, gente, ele adorava um canguru perneta, assim, do dia pra noite, da noite pro dia. Era porque, assim, não sei se posso falar isso aqui, que a maioria, pelo menos dos gringos que eu tentei alguma coisa, sempre tinha a bugeva mole, né? Era aquela coisa que assim, até entrava meio fortalecido, mas você deu 2 sentadas, aquela coisa começa a amolecer dentro de você. Já passaram por isso? Eu não sei, mas os homens de fora têm mais isso do que os homens aqui do Brasil. Pelo menos foi o que eu percebi. Então ele já tava assim, 100% na frente de todo mundo. Só faltava virar pra mim e falar que além de namorar, ele queria casar. Só que no nosso namoro eu já comecei a perceber que não ia rolar porque ele amava o Brasil. Ele amava o meu CPF. O objetivo dele era morar aqui no Brasil, queria ficar famoso aqui no Brasil, não queria voltar para os Estados Unidos de jeito nenhum, nem com reza braba. Nunca me levou, nunca me ofereceu uma passagem para eu dar uma olhada no Mickey Mouse que fosse. Não. Aquilo me irritava, porque eu sempre soltava, mas como que é os Estados Unidos? Ai, mas é meu sonho ir. Ai, mas eu não sei o quê. Ele cortava e falava, vai, vamos comer uma tapioca? Vamos comer um cuscuz? Então, preferi terminar porque eu vi que ali não tinha caminho para o que eu desejava, além de um parceiro americano. Esses americanos e tal, que eu conhecia, é porque eu sabia as regiões que eles iam ali na minha cidade. Eu não ficava em aplicativo, nada não. Morria de medo, porque era cada história de vizinha, de amiga, da prima, da tia, que tinha se ferrado com essas coisas, que era o último lugar que eu ia procurar. Cocei meu dedo. Tentei entrar em 2 aplicativos e, gente, era um absurdo, porque só tinha uns caras, pelo menos na parte de americano, que era idiota, eles não conseguiam nem falar direito e vinha com umas piadas que, gente, sei lá, ou então se achava muito, porque os Estados Unidos, sei o quê, ou então já vinha com aquele cunho de jogar a berinjela na cara da gente, no meio de uma conversa que não tinha nada no primeiro oi, que não. Eu vi, não, eu sabia que não ia dar certo por aplicativo, eu fiquei desesperada, porque eu falei, como que eu vou encontrar? Os caras que vêm pra cá é porque eles querem ficar aqui. Os caras que estão no aplicativo, pra mim, não funciona. Oh, Deus, aonde? Foi aí que do nada me apareceu a salvação da lavoura. Uma mulher muito bem apessoada, que tinha uma conta na internet onde ela falava de relacionamentos com gringos. E o melhor, ela já estava morando fora, de uma fineza, uma elegância assim. Ela, na verdade, vou ser sincera, quando ela abria a boca para falar, eu percebia que ela não conseguia conectar o português para montar uma frase que fosse, mas dava para a gente entender. E ela dizia que ela não conseguia conectar mais as palavras de tanto tempo que ela já estava morando fora. Ela tinha esquecido o português. O que, na verdade, não me fez assimilar um grande número de mulheres praticamente analfabetas, que não sabem falar o português e embrulham no inglês e vão para lá e ficam fazendo a fina na internet, né? Colocam uns iPod, uns Mac assim na frente e fica se fazendo da rica, sendo que nem o português sabe falar, o inglês muito menos. O que que é isso? Tem uma em casa?
Olha, graças a Deus que eu tenho a minha, viu? Olha aqui, vou dar uma pausinha que ela fez pão de queijo, o cafezinho tá saindo. Dá pra ver que tá saindo a fumaça, ó? Com goiabada e tudo. Já voltamos, viu? Já volto. Ter mãe em casa é outra coisa, né? Então, voltando aqui à história. Então, tem muito dessas mulheres, né? Que pra elas ter um gringo, não importa se tá com o saco lá embaixo, se tá arrastando as bolas no chão, não importa. Ter um gringo, o cara dá tudo pra elas ficam mostrando lá os luxos, mas se for por ela, elas não conseguem nem acabar de falar o abecedário. Quanto mais o hino do Brasil inteiro, né? Quanto mais o hino nacional. Então eu olhei e falei, bom, pode ser esse tipo aí. Só que ela nunca mostrava um homem. Ela nunca mostrava alguém que estivesse bancando aquilo. Pelo contrário, sempre ela, muito fina. E o que eu me interessei é que ela começou a falar que estava abrindo um tipo de uma agência de relacionamentos entre brasileiras e gringos. Então, se você entrasse lá no grupo dela, você ia conhecer a lista de estrangeiros que queriam namorar com brasileiras e poderia dar um relacionamento ou não. Óbvio que isso era pago, então eu fiquei confusa sobre investir ou não nessa situação. Começou a postar as fotos dos estrangeiros. Aí tinha muita brasileira indo à loucura nos comentários. Porque, né, e você vê o cara falando lá que realmente quer uma brasileira e tal, e ela postou um americano. Que eu me entortei, que ele tinha um cabelo assim, que jogava louro, pele, aquela pele branca, quase transparente, um homem de terno muito bem colocado. Eu falei, caramba, eu vou ter que mandar mensagem pra essa mulher. Porque ela colocava lá o cara se apresentando. Oi. E esse ele falava ainda português. Eu amo o Brasil. Eu amo o Brasil. E tenho uma Havaiana. As brasileiras são mais quentes. Eu quero conhecer os índios e pintar a minha cara. Mandei mensagem pra essa mulher. Porque eu queria, porque assim, ela colocava como se fosse um leilão, sabe? O cara lá e comenta, todo mundo comentando, eu quero, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Jesus, se eu não for rápido, como que eu vou conseguir pelo menos uma conversa com esse cara? E aí tinha toda uma sequência pra eu conseguir chegar até esse cara. A primeira sequência é que ela iria avaliar o meu comportamento na internet, porque pra conseguir um gringo do patamar da lista dela, que eram sempre homens com a estabilidade financeira alta, da society. Então, para isso, você tinha que ter um perfil. Você não podia ser uma fubangueira lá do morro do Pão de Açúcar. Não. Você tinha, se fosse, tinha que fingir que não era. Então, a primeira coisa que ela disse que esse tipo de homem gostava de mulheres muito elegantes. E o que se prezava nessa elegância? Primeiro era o tipo de roupa. Essa roupa de carnaval, essa coisa de estampa, de decote, shortinhos curtos. Nada disso. Sempre umas cores mais discretas, uma roupa mais fechada. Toda essa espiritualidade, essa coisa que a Leca fica assim toda... Isso não funciona. Essas expressões, essas coisas que a Leca faz, isso não funciona. Sempre uma mulher muito mais elegante, com a fala baixa, sempre mais baixa do que a do homem, entendeu? Que dá um sorriso de canto de boca. Que não expressa com os dentão mostrando os tridentes pra fora, não. Isso é coisa, por isso que a Leca não conseguiu nenhum gringo até agora. O padrão pra Leca ter um gringo, a Leca... Você já viram a Leca? Ela tem, né? Tanto que o direct dela, pelo amor de Deus. Mas como a Leca é muito exuberante, essa coisa de mulher brasileira, assim, que chega... Isso que vai morrer sozinha. Então, ela tava me explicando tudo isso. E aí eu tive que ir mudando essas questões. Disse que a partir do momento que ela me conectasse com ele, óbvio que tinha uma mensalidade para todo esse direcionamento. A partir do momento que ela me conectasse com ele, eu teria que fazer posts diferentes nos meus stories e o meu Instagram já estaria mais ou menos pronto de acordo com o direcionamento que ela ia dar, coach de relacionamentos internacionais. Então, o que aconteceu, gente?
Os posts nos stories era assim, sempre assim. Ou fazendo alguma atividade física. Se não tinha dinheiro para ir na academia, postava uma foto correndo. Sempre uma foto do café da manhã, que tivesse, mesmo que fosse só uma maçã, uma frutinha. Sempre postar que tinha algum tipo de fé, um texto de palavra da Bíblia, do Senhor, ou se não fosse da Bíblia, algum texto de autoestima, de esperança, de autoajuda, de autocuidado. Sempre mostrar que estava cuidando da pele, mesmo que fosse com óleo de coco. Não precisava mostrar que era óleo de coco, só passava, mostrava que estava passando, que estava se cuidando. Ou de repente postar um livro que estava lendo, essas coisas. Nada dessas coisas de balada, de samba, de com a cerveja na mão, cantando com a amiga, nada disso. Então eu fui me preparando para conseguir falar com esse gentleman. Esqueci de falar como que era o moço, né? O moço se chamava John. John, idade 30 anos, exportador e pastor, ex-pastor, que eu esqueci de colocar aqui. John era alto, robusto, ex-pastor, mas continuava cristão, acreditando na palavra. Mexia com negócios de comércio no exterior, do qual ele não queria abrir, por ser algo muito grande. Talvez ela sempre me dizia que não se podia mostrar logo interesse de cara na grana do cara, né? E ele gostava de cânticos de louvores, então recebi muitos vídeos dele lá no, né, a Bíblia assim debaixo do sovaco e aleluia, aleluia, essa coisa. Nada contra quem faz assim. Eu também canto assim, a Leca também canta assim, viu? Nada contra quem canta louvor, não é isso. A questão é o conjunto da coisa, vocês já vão entender. Bom, paguei lá as parcelas, tudo. Pra ter o encontro, teria que ter um bônus mais lá, né? Um adicional. Me virei para pagar tudo isso, para me conectar com esse macho. E depois ela disse que ia acompanhando, né? Afinal, foi ela que apresentou. Conversando com o John. Esqueci, gente, antes de começar a conversar com o John, tinha um questionário que era mandado por ela para ver se a gente tinha coisas iguais, compatíveis, né? Gente, nesse questionário eu até assustei, porque tinha até perguntando quantas vezes eu queria fazer amor durante uma semana, será uma, será duas, porque até isso, dependendo do que eu respondesse, não ia dar para conversar com o John. Então, assim, era super destrinchado, sabe? Ah, você gosta de perfume mais forte, mais doce? Você quer voltar pro Brasil quantas vezes no ano? Era questionário da vida. Até se eu tinha frieira, tinha pergunta lá. Bateu, fui conversar com o John. Eu achei que esse questionário era uma pataquada, mas esse questionário me fez conectar com um homem que era exatamente o que eu queria. Gente, o John a gente batia tudo. Ah, eu quero comer banana, vamos comer banana. Ah, eu acho que esse presidente não é bom, eu também acho que não. Tudo que a gente falava batia. Esse questionário foi uma luz no fim do túnel que eu achei que era zoado, mas não era não, funciona muito. Bateu tanto que, assim, vamos casar, porque não tinha uma briga. Não tinha nada. Ele veio pro Brasil, nossa senhora, ele fez os meus dias serem melhores do que eu imaginei que seriam. Depois o visto pra mim saiu rápido, tudo dava certo, não tinha bloqueio nenhum de nada. Até vir o primeiro segredo que só foi contado pra mim, óbvio, depois do quê? Do casamento. Que era o seguinte, ele tinha sido ex-pastor. Não é esse o defeito. A questão é que ele tinha parado de ser pastor porque ele tinha que remanejar e resolver coisas na cabeça dele, do qual ele estava tentando com terapia. E por que que existiam essas doideiras na cabeça dele? Porque ele só virou pastor e só foi para ser cristão por ter fugido de uma comunidade na qual ele nasceu, que era uma seita de Mormons.
Pelo amor de Deus, eu sei que tem mormons que assiste a Leca aqui. Vamos lá, eu vou explicar. Lá nos Estados Unidos, eu não sei dizer, gente, pra vocês se em outros lugares, porque eu tô contando a história do que eu vivi lá nos Estados Unidos, ok? Lá existe o quê? Um grupo de mormons que quebrou, que se separou do grupo de mormons original que nasceu lá nos Estados Unidos. Então tem um grupo lá que se distanciou e que virou uma seita e que é a favor, gente, da poligamia. Ele tinha nascido nesse grupo e existia um tipo de seita que eu vou contar pra vocês o que acontecia, que eu só fui descobrir mais pra frente, que quando você fugia daquilo, tipo, não quero mais. Você era desconectado de tudo, da sua família, você nunca mais ia ver sua família, você nunca mais ia ver os seus irmãos, você não ia ter dinheiro nenhum, mesmo que você tivesse algum dinheiro quando você entrou, porque eles faziam um monte de pressão e de loucura para que você não conseguisse fugir. Ele era um cara que tinha fugido dessa situação, não queria mais isso para a vida dele, e se abraçou no cristianismo. Mas a imagem de tudo que ele viveu ainda mexia na cabeça dele. E uma das coisas que pegou e que eu não sabia é que quando ele foi casar comigo, porque assim, o que acontece? Mesmo você fugindo dessa seita, que eu vou explicar por que ele fugiu, eles ainda ficam tentando fazer contato para você voltar. Então, a mãe dele, de vez em nunca, aparecia com um tipo de contato, porque era aquela pessoa que ainda tocava dentro dele. E antes dele casar, porque eles ficam sabendo de tudo, onde você tá, o que você tá fazendo. Antes dele casar, a mãe dele chegou e falou: você vai casar com essa mulher, você está pecando, volta pra gente, porque você vai cair no inferno. E essa mulher, ela vai acabar com a sua vida, porque o seu desejo de ter filho nunca vai acontecer. Essa mulher não vai conseguir engravidar, você vai separar dessa mulher, porque não é de Deus e não vai acontecer. Não é esse o seu caminho. Ligou pra ele, falou isso e desligou. E isso já era um jogo da mãe dele, porque eles jogam muito, muito sujo. Ela sabia que ele tinha um problema que não dava pra engravidar. E aí ela jogou isso porque ela sabia que iria acontecer e que ia mexer com a cabeça dele mais pra frente. Então, assim, o nosso relacionamento era ótimo, não tinha problema nenhum. Às vezes ele tinha umas crises de ansiedade, umas coisas e tal, que tava tratando na terapia, mas eu não conseguia engravidar. A gente não fazia exame pra ver o que era, porque ele acreditava muito que ia vir por Deus, que não sei o que não sei o que. Só que estava se cumprindo o que a mãe dele falava, que eu nunca conseguia de jeito nenhum. E ele começou a assimilar que a culpa era minha, que ele realmente estava fazendo errado. Só que tudo isso ele foi assimilando em silêncio, ele não foi me contando que ele era pecador e não sei o que, não sei o que. Por que ele fugiu dessa organização? Além das coisas absurdas que vocês vão entender o que rolava, porque começou a rolar com ele de novo para conseguir que ele voltasse para essa seita. Uma das coisas que acontecia era que a partir do momento que você já ia para a escola, você não ia para uma escola pública, normal, conviver com pessoas normais. Não, era tudo fechado. Era como se fosse uma bolha. Então tinha a escola deles, que as crianças iam. E lá você já era ensinado a se preparar para um casamento, que no caso, se você fosse mulher, você já ia entender desde pequena que o certo é que você seria a primeira esposa e que seu marido teria outras esposas, ou então que você seria a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E o pior, eles casavam entre si, casava-se com as irmãs. Os caras casavam com as irmãs, com as meio-irmãs, com as primas, com a tia, com a sobrinha, entendeu? As deformidades que nasciam, porque vocês sabem que essa mistura de sangue pode dar, eles não estavam nem aí pra isso. Então era mais ou menos assim, o meu pai tinha se relacionado com a irmã dele, então se eu nascia da irmã dele, a minha tia era minha mãe e eu iria casar com um menino que ia nascer da irmã dele
que, querendo ou não, era meu primo, mas também era meu meio-irmão. Vocês conseguem entender isso? Esse foi o auge para ele fugir dessa situação. E para homem, isso era muito, assim, era mais leve do que para mulher, porque o homem lá sempre tinha a palavra, a mulher sempre era silenciada e existiam vários castigos de acordo com o que acontecia com a mulher. Como que eu fiquei sabendo de tudo isso? Porque ele tinha uma irmã, assim, ele tinha 10 irmãos de uma família, porque o pai dele já tinha ficado com várias outras famílias. Então, assim, uma irmã fugiu com ele. E quando foi acontecendo toda a situação, essa irmã se abriu pra mim no final. Então é por isso que eu tô contando isso pra vocês agora aqui no meio. Voltando pra história. Essa sequência de eu não conseguir engravidar foi envolvendo ele a ponto dele achar que realmente estava errado. Muitos mentiam quando ia pro público e tal de que era cristão, porque isso não podia ser divulgado. Tanto que, às vezes, no caso dele, ele nem sabia o nome verdadeiro do pai. Se colocava um outro nome para dizer que, tipo assim, o cara não tinha tido filho com as irmãs tudo, entendeu? Então, na documentação dele tava lá um pai que não existia, que tudo isso era criado e era feito dentro da comunidade. Todo mundo dentro dessa seita, um trabalhava pro outro. E como que essa seita sobrevivia, gente? Simples. Eu descobri isso da pior forma. O que que aconteceu? Quando eu cheguei lá pra casar com ele e tudo tal, eu tinha acesso ao banco dele, eu podia usar todo o dinheiro, ele disse que eu não precisava trabalhar, então assim, tudo era cobertado por ele financeiramente e muito bem. Quando rolou essa coisa de eu não conseguir engravidar e foi por um longo tempo, ele cortou o meu acesso ao banco. E ele dizia que não precisava, porque assim, quando eu quisesse era só pedir para ele que ele me dava o dinheiro ou então que ele passava o cartão, mas nem acesso a eu colocar o cartão para ver como que tava o extrato, a conta, não sei o que, eu não tinha mais. E ele mudou, disse que tinha feito um outro tipo de cadastro, onde ele ia ter um fundo de dinheiro maior, que não sei o que, mudou-se o cartão, o nome do banco, tudo, e eu não assimilei que poderia ser já alguma coisa de contato com a família dele, porque eles foram pegando ele para essa seita novamente. A primeira coisa que eles fizeram foi: quando você entra para essa seita, você faz uma lista de todos os bens que você tem. E é como se fosse feita uma documentação, um inventário de que tudo aquilo que você tem é do Senhor. Do Senhor barra os líderes da seita. Isso eu estou falando até da escova de dente. Se hoje eu comprei uma bala, eu tenho que cadastrar lá que essa bala é do Senhor nesse documento que é assinado por mim. É um contrato. Ou seja, tudo seu é deles. E a conta do banco é um banco criado por eles, que eles controlam. Então, por isso que, depois de um tempo, ele não estava mais me dando nada, porque ele já tinha mudado e já tinha feito essa parte do banco ser coligado com essa seita. Isso tudo sem eu saber, tá? E ele não estava me contando o que ele estava fazendo, porque ele estava em dúvida até onde eu ia entrar com ele nisso ou não. Ou ele não iria me contar o que era e iria me fazer entrar nessa loucura, da qual os meus filhos teriam que se casar entre si para criar uma outra família, coisa que eu jamais aceitaria, ou então ele ia me dar um pé na bunda em algum momento. Ele tentou iniciar sobre os ensinamentos mormons, dizendo que iria voltar para o lado bom, que esse era o lado que não aceitava polígamo, e que eu iria com ele, que eu ia conhecer. Eu não queria. E ele foi ficando bravo com isso e começou a me castigar porque eu não queria saber dessa coisa nova que ele queria enfiar na nossa família. Eu achei estranho que a mãe dele começou a entrar mais em contato com ele. E eu lembro de ter encontrado ela em uma comemoração de uns amigos tal, que na verdade ela só chegou ela chega
dá a mensagem e vai embora. Né? Eu lembro dela ter olhado pra cara dele e falado, nossa, seus irmãos estão com uma saudade de você, porque ele era o que ajudava bastante os irmãos lá, né? E pena que você não pode ver eles, até quando você vai continuar com isso? Fazia assim, num jogo emocional mesmo, e ia embora. Eu comentei isso com a irmã dele, que era fugida também, e ela falou que com certeza a mãe dele tava assim, porque dentro dessa seita, a culpa é sempre da mulher. Então, quando um filho foge, quando alguém vai embora, é a mulher que é a culpada, a mulher que fez alguma coisa errada. E essa mulher, ela vai ter de 30 a mais filhos, tá, gente? A gente tá falando de uma multidão de filhos dos quais ela tem que envolver para que não saia da seita. E quando sai, ela perde conforto. No caso da mãe dele, tinha perdido a casa, que era uma casa maravilhosa. Aí, 2 filhos fugiram. Eles simplesmente colocam no banco dívidas que não existem, tipo, tem esse boleto, isso aqui, não sei o que, não sei o que, eu juro, não sei o que, coisas que não existem, que a pessoa não consegue pagar, para ela ir para uma casa inferior como castigo sobre aquilo que aconteceu. Olha que loucura! Eles mesmos, antes de fugirem, tipo, chegaram e falaram, mas vocês estão devendo tudo isso aqui. Como é que vai fazer? Com que dinheiro que vocês vão sair? Dívidas que nunca existiam, que eles criavam. A coisa começou a piorar quando, apesar dele ainda estar se envolvendo comigo, ainda ser um bom homem, mas querer ficar enfiando essa coisa de Mormon, mesmo do lado bom, eu não queria, na minha cabeça, eu via que de madrugada ele ficava muito ligado e muito acordado. Ficava andando no quarto de um lado para o outro. Depois de ficar andando de um lado para o outro, eu percebi que eu acordava, ele já não estava mais do lado da cama, mas também não estava andando de um lado para o outro no quarto. E um desses dias eu resolvi descer. Quando eu desci, ele estava lá, no escuro, só a luz acesona e o laptop lá. Ele estava fazendo ali alguma coisa no laptop que ele sempre me dizia que era o trabalho dele, que eu nunca entendi muito bem o que era. Para um pouquinho, deixa o seu like e ajude esse canal a crescer. Ele sempre era muito cuidadoso, a ponto de nunca deixar o laptop ligado. Eu não sabia a senha, fiquei desesperada para descobrir, não consegui descobrir. E assim, o que eu podia... Sabe quando você sabe que tem alguma coisa ali? O que eu podia fazer era, de muita sorte, esperar que um dia esse cara apagasse em cima do laptop com o laptop ligado. E eu comecei a supervisionar as noites que ele fazia isso, até um dia ele cochilar em cima do laptop e eu pegar o laptop. Olha só, ele cochilou com a cara em cima do laptop. Eu puxei o laptop, é óbvio que ele sentiu e acordou. Ao mesmo tempo, eu cliquei em alguma parte para que o laptop não apagasse, a ponto de eu correr e me trancar no quarto e ver o que estava acontecendo. E no meio desse cara batendo na porta e gritos, eu descobri uma coisa que eu não queria ter passado jamais na minha vida. Ele mantinha conversas com 3 mulheres. E eram conversas de cunho seco, já sendo tratado como marido, como se já tivessem copulando ali online, exigindo algumas situações e ao mesmo tempo falando da palavra de Deus e de que a hora dele ia chegar porque ele era prometido para aquilo e que não tinha por que ele ficar com tanto medo de uma coisa que era certa para que não fosse para o inferno, que ele ia conseguir sair do pecado que ele estava e que elas estavam muito felizes de reencontrá-los novamente e prontas para isso. Isso foi no começo das conversas. Eu não consegui ler tudo porque eu já me enojei nessa parte. E ele gritando e batendo e falando que ia arrombar a porta. E eu falando que não, que eu ia chamar a polícia, porque nos Estados Unidos você chama uma vez só, né? Descendo rapidamente, porque do início que eu vi isso, tinha um monte de coisa. Eu vi em alguns momentos de que ele já estava se encontrando e se relacionando com essas mulheres. E elas
implorando para que isso ficasse definitivo, para que ele resolvesse logo isso e fosse para a comunidade. Quando eu li fosse para a comunidade, eu já assimilei com a seita que ele estava há muito tempo da família dele e que eu olhei para a foto daquelas meninas, eu vi a semelhança no olhar daquelas meninas, nos traços, elas eram muito parecidas com ele e eu não queria acreditar que aquelas meninas, na verdade, eram irmãs dele, que junto com a mãe estavam envolvendo para que ele voltasse e não só estavam tentando atrair, estava participando disso. E a única coisa que faltava e que ele estava tentando era me levar para essa situação, que de alguma forma, mesmo que eu não aceitasse, eu chegasse ao ponto de ir com ele e ficar presa lá e depois não sair nunca mais. Isso tudo flashes da conversa que eu fui pegando, chorando, ficando sem ar, ficando com crise, não querendo acreditar, escutando ele gritar. Num estalo eu tirei foto das meninas, mandei para a irmã dele. E a irmã dele me confirmou que sim, eram irmãs dela. E irmãs dele também. Não só me confirmou isso, como também me explicou que elas não poderiam estar tendo nenhum tipo de relação se não estivessem já casadas, que é um casamento e um documento lá feito por eles, que é tudo secreto e escondido, porque isso não é aceito. Então é como se existisse um outro mundo onde bancos, documentos, tudo fosse criado ali e só existisse ali naquela seita. Eu não sei como é que ele fez isso embaixo do meu nariz, mas então ele já estava como esposo dessas meninas. Se isso foi antes de me conhecer, se isso foi depois de me conhecer, também não sabia. Eu sei que dali eu falei para a irmã dele vir, porque ela ia conseguir acalmar ele, porque eu não sei do que ele seria capaz, do jeito que ele estava batendo na porta e das palavras que ele estava falando para mim. E só ela ia conseguir me tirar dali se não fosse a polícia. Era a única saída que eu tinha. Na casa dela, menos a gente entendeu, porque assim, ela nunca ficou sabendo de nada disso. Pra ela era desesperador, porque ela fugiu de lá para não ter que se relacionar com o meio primo, com o meio irmão. E que era muito triste imaginar que talvez ele não tivesse nunca saído dessa situação e tivesse tentando pegar mais mulheres para levar para lá. Ela não acreditava, ela preferia acreditar na possibilidade de que eles mudaram a cabeça dele de novo por causa da saudade, por causa da questão de eu não conseguir ter filho. Eu me vi num mar de loucura que a única coisa que me veio na cabeça foi falar com a coach de relacionamentos, como que ela podia ter aceitado um cara desse, porque assim, ela falava especificadamente que eram os melhores homens selecionados e entrevistados por ela e não sei o quê. E quando eu fui entrar em contato com a coach para falar sobre tudo isso e para tacar na cara dela o tipo da situação que eu estava, ela falou que o trabalho dela era só até a parte profissional, que quando chegasse na parte pessoal, ela já não tinha mais o que fazer, que não iria me devolver nada do que foi investido e que o nosso contrato de trabalho tinha sido finalizado a partir do momento que ela tinha me apresentado o cara. Depois disso, o problema era todo meu. Ela não me ofereceu ajuda, se eu quisesse sair de lá, como que eu poderia me separar, o que eu teria que fazer. A minha sorte foi essa menina que, graças a Deus, ela não tinha mesmo mais nenhuma conexão, talvez por ser mulher e por ser muito mais sofrido dentro dessa seita para mulheres do que para homens. A questão é que na entrada no divórcio foi absolutamente difícil, porque a documentação dele uma hora existia, uma hora não existia. Não se podia abrir todo esse segredo dessa situação, senão eu poderia acabar até sem vida. Eu não tava mexendo com um homem ali que era mórmon, não, dessas igrejas que vocês vão e fala e depois volta. Não, eu tava mexendo ali com uma coisa que atrás tinha muita gente poderosa. E isso foi feito sem nenhum tipo de auxílio ou de contato com ele, porque ele realmente voltou pra seita e desapareceu. Será que algum dia ele saiu dessa seita? Será que algum dia ele realmente fugiu? Por que fazer tudo isso comigo se com certeza eu não seria aceita nessa situação? Para eu ser aceita, teria que se ter muita confiança em mim, porque eu não fazia parte da família. Eles faziam tudo entre famílias para não sair para o público, para quem era diferente deles.
Eu nunca entendi por que esse cara tentou acesso comigo, o que ele realmente queria comigo. Vocês entenderam? Porque eu não entendo até hoje. Isso ainda me faz crer na esperança de que ele realmente fugiu, ele realmente tentou uma vida fora. E talvez pelo desejo carnal de ter mais mulheres, ou sei lá pelo quê, por não conseguir ter o filho, ele voltou para a situação entendendo que ele realmente era pecador. Ah, e o que ele não sabe, que independente da questão que ele tinha, que não se conseguia engravidar e tal, e que isso fez com que ele entendesse que era pecador, porque Deus estava dando um sinal, depois de meses eu descobri que eu estava grávida. E isso sim foi um milagre de Deus, porque de acordo com o que a irmã dele passou, ele não poderia ter filho, ele não sabia dessa informação. Mas Deus fez um milagre. E o milagre maior foi me separar dele antes de saber dessa gravidez. Porque aí sim ele ia me amarrar e me levar para isso, por eu ter um filho dele de sangue. Uma menina que iria sofrer as piores coisas e eu não sei se eu iria conseguir fugir. Mas Deus é muito bom. Deus fez com que eu descobrisse essa gravidez só depois de me distanciar e ele sumir. Não estou falando de todos os grupos da religião. Por favor. Toda religião, todo esporte, toda nacionalidade, todo país, existem pessoas que fazem loucuras, que invertem os fatos, que hoje estou falando dos mormons. Amanhã falarei da testemunha de Jeová e por aí vai. O meu alerta maior que eu quero enfatizar, as outras camadas vocês comentem aí nos comentários, tá? É sobre a coach de relacionamentos. Até onde pode ir a nossa insegurança a ponto de deixar a escolha de um parceiro na mão de uma outra pessoa que se diz profissional para isso? O que essa pessoa estudou? Mesmo que ela tivesse estudado psicologia, mesmo que ela tivesse estudado psicanálise, não sei, Freud, essa mulher ou qualquer outra pessoa não teria o poder de escolher por você. Só nós mesmos sabemos das nossas dores, dos nossos vazios, do que queremos e devemos agir pela nossa individualidade e não pela escolha do outro. A insegurança de se ter um parceiro se torna tão grande a ponto de ficar escutando coaches de relacionamento e agora mulheres que conectam brasileiras com gringos. É essa insegurança que faz com que você não se conecte com um homem bom. Eu não estou julgando aqui as mulheres que se conectam com homens ruins. Eu já me conectei e afirmo aqui que muitas das vezes foi pela minha insegurança de aceitar a primeira coisa, a primeira migalha que aquele homem me dava, sem conseguir avaliar todo o resto antes de falar, é ele. Porque nós mulheres ficamos com medo e não entendemos que nós podemos escolher. Nós podemos falar, isso eu não quero, isso eu quero analisar mais, será que não sei o que? Não. Nós estamos tão carentes e tão inseguras de não conseguir ninguém que o primeiro que aparece a gente fica com medo de perder, a gente fica com medo que ele não queira, que ele dê um pé na nossa bunda. E essa insegurança está fazendo com que nós escutemos agora qualquer outra pessoa que dê um oi na tela do computador, que dê um oi na internet e fale, eu sou especialista em relacionamentos. Se você fizer assim, você vai conseguir casar. Se você não fizer assim, você não vai conseguir casar. E ainda agora estão aparecendo pessoas que conectam, porque você não consegue fazer essa conexão sozinha, você precisa de alguém para conectar um desconhecido com você, para ter alguma coisa. Nada contra as pessoas que querem falar sobre relacionamentos na internet, mas tudo contra as pessoas que acham que têm entendimento para discernir o que você deve fazer ou não e que pode conectar alguém com você que esse relacionamento vai dar certo. E fico alerta sobre os mormons, não todos, mas aconteceu uma quebra, como se tem, né, na igreja evangélica várias vertentes. No islamismo também, se tem várias vertentes, tem o mais radical, tem o mais não sei o que, em todas. Com os mormons também. Aconteceu uma quebra onde alguns ainda acreditam
na relação só entre a família, incesto, polígamo, tá? Que veio sim de uma das estruturas dessa religião. Não estou falando que todos aceitam isso, mas tem os grupos que aceitam. Então fica aí o alerta. Você já clicou no hypar para ajudar o vídeo a subir? E aparecer para você o botão hypar, por favor, clica aí. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.